Fala pessoal, vamos falar então dos jogos que receberam conquistas no Retro Achievements no dia 15 de abril de 2022. Bom, o primeiro jogo então foi este chamado Osman, ou também conhecido como Cannon Dancer. É um jogo de arcade. Vamos já dar uma olhada na gameplay dele. Tá aqui. Ele... Vai lá, vou deixar vocês adivinharem. Esse jogo se parece muito com qual outro jogo que vocês já conhecem? Ou que eu imagino que a grande maioria de vocês já conhece. Um jogo bastante conhecido, que saiu também para arcade e alguns consoles. Então, bom, vai lá, vou dar a resposta. Esse jogo se parece bastante com Strider, né? E não é à toa. Esse jogo aqui foi feito pela mesma equipe que desenvolveu o Strider. A grande diferença aí é que o Strider ele é um jogo que se passa assim num cenário futurista, mas assim meio soviético, né? A estética do jogo, dos locais. Enquanto esse aqui, ele é mais... tem a estética mais árabe, né? As fases e tal. Tem desertos que a gente joga. E o Strider, ele tem a arma dele lá, né? E aqui já no Osman, no Cannon Dancer, o personagem principal não tem arma nenhuma. Ele luta só com as mãos, socos, chutes e por aí vai. Então, como vocês podem ver, é um side-scrolling, né? Um beaten up... Não, plataforma, né? Na verdade, é 2D. E aí tu vai passando as fases. E a equipe de criação, né, foi o Koichi Isuke Yotsui. É o cara que comanda aí o projeto. Como eu falei pra vocês, durante o próprio desenvolvimento do jogo, o pessoal chamava o jogo de Strider 2, né? Até era cogitada a possibilidade de o jogo ser, de fato, né, chamado de Strider 2. Mas depois que ele continuou sendo desenvolvido, aí não, vamos chamar de um nome diferente para ele. E aí decidiu-se então Osman ou Cannon Dancer, né, dependendo da região. Mas ele é, no fim das contas, uma... como é que o pessoal usa aquele termo? Uma sequência não oficial, né? Uma sequência irregular, talvez. Quando um jogo, uma mesma desenvolvedora, lança um jogo que era muito parecido com o anterior, mas eles acabam usando outro nome, né? É uma sequência espiritual. Tem diversos termos que o pessoal usa para esse tipo de situação. Mas o Osman, ele até tem uma historinha interessante. Ele se passa num futuro, né? Como eu disse, tanto o Strider quanto ele são jogos futuristas. Esse aqui se passa no século 22, que é ali dos anos 2100, para ser mais exato, 2101 até 2200, né? Século 22. Aí, no fim do século 22. Então, vou colocar aí no ano 2180, sei lá, no planeta Terra. E o que acontece é que então o planeta Terra está sendo governado por um governo mundial, né? E aí surge uma ameaça ao planeta, que é a vilã do jogo lá, que é a Abdullah the Slaver, se eu não me engano. Abdullah a escravizadora, um chefe que até é o último chefe lá do jogo. É bem legal, os gráficos ali são bem impressionantes, o jogo é bastante movimentado, né? Deixa eu colocar aqui na chefe final, justamente a Abdullah, tá aí, ó. Então ela é esse ser super poderoso aí. E o jogo tem de vez em quando algumas falas ali, né? Contando um pouco da história ali, dos chefes conversando contigo, te desafiando e coisa e tal.
Então tá aí, ó. Abdullah a Slaver. É o chefe final, então, desse jogo aí, o Cannon Dancer. Também conhecido como Osman. Mas um jogo parece bem legal, né? Mas é um jogo bem agitado, como vocês podem ver. Então, talvez não seja pra todo mundo. Tem gente que vai achar... Nossa, é muita coisa na tela ao mesmo tempo. Não consigo, é muito confuso pra mim. Já quem gosta de jogo mais alucinante mesmo, frenético, já vai gostar, com certeza. Então tá aí, já mostrei bastante aí a gameplay pra vocês, aí alguns chefes, as fases, né, com diversos ambientes diferentes, aí na água. Cadê a do deserto? Eu lembro que tinha uma fase no deserto, acho que é mais pro começo do jogo. Essa aqui é a primeira fase, numa cidade futurista aí. Ó, aqui já com... meio que numa nave. Ó, achei aqui a do deserto, ó. Né, como eu falei pra vocês, uma temática desse aqui é mais árabe, né? Enquanto o Strider, ele é meio soviético, o estilo do jogo, né? São heróis diferentes, tá? Não é o mesmo herói do Strider. Bom, vamos dar uma olhadinha então na lista de conquistas do Osman. Quem criou as conquistas foi o usuário Tibis, tá aí ele, um gringo, e criou conquistas simples aqui, como vocês podem ver, somente 15 conquistas. Terminar então as 6 fases, e até ele fez de um jeito interessante ali. Terminar a primeira fase usando 1 crédito, terminar a segunda fase em 2 créditos ou menos, e aí assim vai, a terceira fase em 3 créditos ou menos, a quarta em 4 ou menos, a 5 em 5 ou menos, e a sexta fase em 6 créditos ou menos. Aí terminar uma luta contra chefe com um agarrão, um grab, né? Fazer o agarrão ali contra 25 inimigos em um único crédito. E aí derrotar os chefes do jogo sem tomar dano ou usar a bomba especial lá. Exceto esse chefe aqui, Tree Tech, onde pode tomar 1 dano. Não sei porque ele decidiu que esse chefe específico, não, esse aqui pode tomar 1 daninho, tu pode. Vai ver, ele achou muito difícil, né? Mas o resto é inteiro sem tomar dano. Ah, não, a Slaver é somente sem usar a bomba especial. Pode tomar dano. E a conquista clássica aqui de jogos de arcade, terminar o jogo em somente 1 crédito. Que vale mais pontos aqui, né? 50 pontos. Bacana! Vamos então para o nosso próximo jogo que recebeu conquistas no dia 15 de abril de 2022. E este jogo foi... Snap, das Klein Krokodil, Tree Fun Games, um jogo aí de PlayStation. Já vamos pra gameplay aí, enquanto eu falo um pouco sobre esse jogo. Tá aí o Snap, como vocês podem ver, é um jogo infantil. Ele tem a curiosidade de... ele foi lançado só na Europa, mais especificamente ainda, somente na Alemanha, na Áustria e na Suíça. Até por isso vocês podem ver que o jogo está em alemão, né? E... acontece o seguinte, ele também foi o último jogo a ser lançado para o PlayStation. Então ele foi lançado em 2005, né? Quando o PlayStation 2 já tinha alguns anos de lançamento. E aí saiu esse aqui, o último jogo para PlayStation 1, né? Em 2005, esse Snap. Esse jogo ele tem esse herói aqui, esse pequeno crocodilo, que é como diz o título do jogo, a tradução em alemão, né? É Snap, o pequeno crocodilo. Ele foi lá nos anos de 2005, né? 2004, por aí. Ele era um personagem de um cartoon que passava na TV alemã. E aí fizeram uma musiquinha dele lá que fez um sucesso absurdo, estrondoso, mundial até. Foi feita uma música, vocês podem até pesquisar no YouTube, a música do Snap.
tem mais de 30 milhões de visualizações. Vídeo upado no YouTube, acho que em 2006. O maior deles, né? Com mais visualizações. É uma música meio infantil, assim. Mais daquelas que viciam, né? Hoje em dia tem o Baby Shark, né? Nessa pegada do Baby Shark. O Crazy Frog. Lembram do Crazy Frog? Essa é pra quem viveu essa época lá de 2005. Saiu pouco tempo depois da música do Snap. E aí essa música ficou tão popular que foram feitas versões para outros idiomas. Então, lá na Holanda, essa música alcançou número 1 nas paradas musicais lá. Foi feita versão em inglês também, fez um grande sucesso lá na Austrália. E por aí vai. Mas daí justamente com esse sucesso absurdo da música e consequentemente do personagem também, decidiram fazer esse jogo para PlayStation 1. Ele é um jogo bem simplesinho, tá? Apesar de ter sido lançado aí já no fim da vida do PlayStation, ele é um jogo bem simples, como vocês podem ver. Ele é um party game, um jogo então de minigames aí, né? Na verdade são 3 minigames que esse jogo tem. O primeiro, como vocês puderam ver já, é esse de ficar pulando e comendo ali as moscas, né? Então tem 20 fases aqui desse minigame. Pular e comer as moscas. O segundo minigame é esse aqui, que é tipo Gênios, né? Aquele brinquedo antigo, acho que dos anos 80, onde tu tem que decorar a ordem, né? No Gênios era a ordem das cores, né? Tinham 4 botões, um de cada cor, e elas ficavam piscando em determinada ordem, e aí tu tinha que repetir depois a ordem. Um jogo de memória, né? Ver até quantos movimentos em sequência tu conseguia gravar na tua memória para repetir. Só que aqui no caso é o Snap, ele saindo da casca do ovo, né? Então tem 4 ovos ali, esquerda, cima, para baixo ou para direita, os botões respectivos ali para tu decorar. Até no Donkey Kong 3, quem lembra? Donkey Kong 3 de Super Nintendo, quando tu entra nas fases de cristais no mapa Mundi lá, né? World Map, né? Quando tá viajando lá com o barquinho, tem aquelas cavernas, né? E aí tu tem que decorar a ordem dos cristais pra liberar o passarinho, né? É esse minigame, exatamente, né? E o terceiro e último minigame então tá aqui. Aí, ó. Ele é um minigame que até, curiosamente, ele não toca música. Eu não sei se é porque esse vídeo no YouTube foi proibido os direitos autorais da música que estaria tocando agora, ou se de fato não tem música nenhuma no jogo nesse momento. Eu acho que a primeira opção é mais provável, até porque dá pra ver que o Snap tá ali dançando e tudo, né? Mas como vocês já puderam ver, esse modo de jogo aqui, o terceiro, ele é um modo de jogo exatamente como DDR, né? Aquele Dance Revolution, eu acho. Uma série de jogos onde as notas da música vai caindo e tu tem que apertar elas no momento correto, né? Os botões corretos no momento correto. No caso, quando ele passa por cima daquele... daquela bolacha Maria ali, que com 4 buracos ali, aquele band-aid com 4 buracos ali. Bom, vocês entenderam, né? Mas no DDR, né, no Dance Revolution, é até com os pés, né, que tem arcades, e o pessoal fica dançando ali, apertando esses botões com os pés. Acho que todo mundo aí já viu o vídeo no YouTube, ou pessoalmente, uma pessoa muito viciada, né, dançando esses jogos aí. Mas então é isso, são esses 3 minigames. Vamos dar uma olhada então na lista de conquistas do Snap, o pequeno crocodilo. Bom, quem criou as conquistas foi o usuário Space Raton. E somente 8 conquistas, né? Como vocês puderam ver, um jogo extremamente simples. Então para os 3 minigames. No caso aqui,
Ele criou 3 conquistas para o primeiro minigame, aquele de pular e pegar as moscas, que é terminar as 20 fases daquele minigame, terminar todas as 20 fases sem tomar dano e comer 5 insetos em um único pulo. Então tá aí, são os 3 desafios que ele criou. Já para o minigame do meio, aquele dos gênios, né, de decorar a ordem, ele somente criou uma conquista para te passar as 15 fases daquele minigame, ok? E para o último minigame, estilo Dance Dance Remix ou Revolution, agora me pegou. Mas o de meio Guitar Hero lá, né, de tu apertar as notas, ele criou 4 conquistas, que é terminar aquela versão, aquele minigame no fácil sem errar, no difícil e no difícil sem errar. Bom, por esse jogo é isso, é um jogo bem simples, então as conquistas também seguiram bem simples. Vamos para o próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 15 de abril de 2022 no Retro Achievements. E este jogo foi Sonic the Hedgehog The Lost Worlds, que é uma hack do Sonic 2 para Mega Drive. Vamos já dar uma olhada na gameplay da hack enquanto eu falo um pouco dela. Tá aí o grande símbolo da SEGA. Ó, deixa eu colocar até na tela inicial aqui da hack, ó. Sonic The Lost Worlds. Bacana, né? Vamos então colocar um pouco na gameplay nas fases. Ó, deixa aí já na Dust Hill Zone, a primeira fase. Bom, esta hack de Sonic, então, ela foi feita com um objetivo bem claro em mente, né? A ideia dela é ser justamente uma hack que ela reúne as fases que foram cortadas do Sonic 2. As fases que foram excluídas da versão final do jogo do Sonic 2. Então, foram achados protótipos do Sonic 2. Até teve uma história, acho que em 1999 foi achado um protótipo do Sonic 2 na China, bem sem querer assim, que tinha algumas fases que estavam sendo desenvolvidas e foram cortadas depois. E aí essa ROM vazou na internet, né? E aí o criador dessa hack pegou bastante ideias desse protótipo lá do fim dos anos 90, do Sonic 2. Que vazou na internet no fim dos anos 90, né? Com certeza a ROM é lá do começo dos anos 90. Mas então, as fases desse jogo, já vou até colocar em outra para vocês darem uma olhada, já que tem bastante aqui. Vamos procurar um outro estilo aqui de fase. Ó, tem essa aqui no vulcão. Não somente dos protótipos dos jogos, né? Também na própria versão original do Sonic 2, o pessoal que consegue investigar lá o cartucho, procurar conteúdo dentro do cartucho que não está disponível, descobriram que tinha lá uma outra fase também que acabou não sendo lançada no jogo em si oficialmente, mas que acabou ficando lá dentro do cartucho, né? Mas não só isso. Além disso, também o criador dessa hack aqui, ele fez fases baseado em matérias de revistas da época que estavam anunciando o Sonic 2, falando ainda sobre o Sonic 2 antes de ele ser lançado, que já tinham algumas imagens, né? E curiosamente, algumas imagens de fases que depois, quando o Sonic 2 foi lançado, o pessoal viu que, opa, peraí, aquela imagem que saiu na revista, não existe essa fase no Sonic 2, né? Foi uma ideia que foi cortada. Então o criador da hack fez questão de tudo que ele achou ali, que eram imagens assim, né? Nessas revistas que foram cortadas, ele, opa, vou criar uma fase copiando essa ideia aqui, que acabou sendo cortada depois, né? E aí criou uma fase nessa hack aqui, Sonic
The Lost Worlds, né? Então deu pra ver que o cara fez um trabalho legal ali de pesquisa e introduziu essas ideias nessa hack dele, né? Então não somente de screenshots nas revistas, também entrevistas com os desenvolvedores do Sonic 2, onde eles falavam das ideias que eles tinham pro jogo, e as concept arts, né? As artes que é comum no desenvolvimento de jogos, o pessoal fazer desenhos no começo, uma das primeiras etapas do jogo, desenhos conceituais, né? Rabiscos até, explorando todo tipo de ideia. E essas artes conceituais, o cara criador dessa hack foi atrás e o que ele achou lá, o que ele conseguiu achar de ideias interessantes, de fases que poderiam ter sido ideias que poderiam ter existido no Sonic 2, mas que foram cortadas, ele, vou criar fases seguindo essas ideias também. Então, bem legal, o cara foi atrás mesmo. E finalizando, ele incluiu também uma versão protótipo da Cassino Night Zone, né? Que é uma fase que de fato existe no Sonic 2, mas ele pegou uma versão inicial dela, uma versão protótipo, e aí explorou para colocar colocou a fase Cassino Night Zone nessa hack, mas baseada na versão do protótipo, que tinha algumas diferenças. Então, ó, até aparece aqui, ó. Tá aí justamente a Cassino Night Zone, né? Bem bacana. Mas então, por essa hack é isso. Vamos dar uma olhada na lista de conquistas. Ó, mais uma fasezinha aqui pra vocês. Essa aí no meio de uma fábrica seria alguma coisa do tipo. Um lugar bem industrial assim, né? Ok, vamos dar uma olhada então na lista de conquistas. Quem criou as conquistas então para essa hack foi o usuário Numberman. Tá aí, ó, Numberman, um Junior Dev. Então, um usuário que está iniciando aí na tarefa de criar conquistas. Ele criou então 22 conquistas para esta hack de Sonic 2, que são basicamente terminar aí todas as fases, né, todas as zonas, todas as áreas. Então a Dust Hill, a Rock Zone, a Wood Zone, Winter Zone, Hidden Palace Zone e Cassino Night Zone. E aí finalmente terminar o jogo. E ele também colocou mais algumas conquistinhas aqui. Coletar 100 anéis, pegar o Power Up do escudo, pegar o Power Up da invencibilidade, Power Up da velocidade, coletar sua primeira Chaos Emerald, né? Esmeralda do Caos, e coletar todas as 7 Esmeralda do Caos, como é tradicional nos jogos da série Sonic, né? E finalizando as conquistas, terminar as zonas, as fases, no caso aqui sem morrer. Wood Zone sem morrer, Hidden Palace sem morrer, Cyber City sem morrer, Dust Hill Zone Ato 2 sem tomar dano, aqui ele já mudou, então as 3 primeiras ali eram sem morrer, agora a partir daqui já é sem tomar dano nenhum, né? Então sem tomar dano na Dust Hill Ato 2, Winter Zone Ato 2, Dust Hill Zone Ato 1, aí aqui ele já fez desafios diferentes de novo, no caso agora, desafios de tempo. Então com 2 minutos ou menos no relógio. A Hidden Palace Zone Ato 1 com 2 minutos ou menos no relógio. Wood Zone Ato 1 com 2 minutos ou menos no relógio. E um novo desafio para finalizar as conquistas. A Dust Hill Zone Ato 1 sem apertar para a esquerda. Sem apertar o botão direcional de ir para a esquerda, né? Então só pode ir reto. Bacana. Ou para cima e para baixo, né? Legal, né? Por esta hack. Então é isso. Vamos dar uma olhada agora no próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 15 de abril de 2022 no Retro Achievements. E este jogo foi... Tá aqui o...
Jet Set Willy de Amstrad CPC. Então tá aí, o Amstrad CPC é um computador antigo, né? E então esse jogo aí, essa versão foi lançada aqui em 1985, já que esse jogo foi lançado para diversos computadores da época. Vamos já dar uma olhada na gameplay. Tá aqui, ó. Então ele é um jogo de plataforma. Na verdade, ele foi um dos primeiros jogos de plataforma da história. Então, ele historicamente é um jogo bastante importante. Quando tu vai ver listas assim, jogos de videogame mais importantes da história, por vezes o Jet Set Willy acaba aparecendo. Ou o Manic Mincer, né? Que é a versão antes desse jogo, né? Na verdade foi primeiro lançado o Manic Mincer. Desculpa, Manic Miner. O Manic Miner. E aí esse aqui é o segundo jogo da série, né? O Jet Set Willy. Eu tenho até aqui separei uma gameplay também do Manic Miner. Ó, ele é parecido esteticamente assim. Ele é um jogo de caverna, né? De plataforma também, mas as fases são 20 fases em cavernas. Então tu tem que passar as 20 fases. Tu é meio que um aventureiro ali, coletando itens e descobrindo novas e novas cavernas. Toda vez que tu coleta o item e chega ali no fim da fase, tu pode ir para a próxima fase, que é a próxima caverna. E aparece ali, né? Então, Central Cavern, The Menagerie. Cada fase tem um nome diferente. A gente é esse personagem branco ali, como vocês podem ver. E a música que tá tocando é uma música clássica, né? Quem aí conhece é aquela... In the Hall of the Mountain King, né? Uma música clássica bem conhecida. Toca de vez em quando aí em vídeos no YouTube. O pessoal usa de vez em quando. Talvez vocês já tenham reconhecido, né? Aí pela música, né? Em si. Mas a história do primeiro jogo, do Manic Miner, então tem um aventureiro que, ok, termina ali as 20 cavernas e tal. Aí, bom, tu fica rico, né? Porque tu, conseguiu coletar diversos itens na tua aventura por cavernas, né? E aí, a história então do segundo jogo é exatamente que com a grana que tu pegou no primeiro jogo, tu comprou uma mansão, né? E aí tu deu uma bela festa certo dia na tua mansão, mas após a festa, tu se deu conta que a tua mansão tava uma bagunça completa, né? E aí, justamente a missão desse segundo jogo, Jet Set Willy, é tu coletar todos os itens, limpar a tua casa, né? Mas isso se dá de forma que tu tem que coletar todos os itens na tua mansão. Então tem diversas salas, se eu não me engano, cerca de 60 salas, talvez até um pouco mais, 60 e poucas salas na tua mansão, ou seja, no jogo inteiro, né? E também tem diversos itens. Tu tem que coletar, nesse caso aqui da gameplay, ele já coletou 32 itens. Aqui 54 itens e já explorou 36 salas. Aqui, 68 itens, 54 salas. E aí 64 itens e 49 salas. Mas basicamente para tu terminar o jogo 100%, né, tem que coletar todos os itens. E aí isso significa que, finalmente tua casa tá limpa. E aí tu pode voltar pro teu quarto pra finalmente descansar, né? Ter uma bela noite de sono, cumprindo a missão de limpar a tua mansão, né? Então é isso. Esse jogo ele foi lançado originalmente para ZX Spectrum, que era um computador lá do Reino Unido. Bem simples até, mas como eu falei, foram lançadas diversas versões depois. Essa aqui que recebeu conquistas no Retro Achievements foi a versão de Amstrad CPC.
Até é bem curioso que o cara que criou esses jogos, tanto o Manic Miner quanto o Jet Set Willy, ele era muito novo, ele tinha, se eu não me engano, 17 anos quando ele criou o Manic Miner. E fez um sucesso absurdo lá no Reino Unido esse jogo. Ele foi o jogo mais vendido de 1984 no Reino Unido. Então pensa, um jovem de 17 anos criar o jogo mais vendido do país inteiro e no ano de 1984, né? Um sucesso absurdo. Justamente até porque foi um dos primeiros jogos de plataforma da história, né? Como eu havia dito antes. E aí o pessoal se encantou aí com esse gênero de plataforma, né? Achou muito legal. E, poxa, é um gênero que pensa na quantidade de jogos que foram lançados nesse gênero depois, né? Absurdo. Então, pra vocês terem noção do sucesso que é o gênero de jogos de plataforma. E mas é basicamente isso sobre essa série, né? Então aqui o jogo também toca aquela música do Beethoven, Moonlight Sonata, mas na introdução do jogo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ó, quem aí reconhece? Opa, aqui tocou bem pouquinho, né? Vamos colocar mais um pouquinho ali para o pessoal reconhecer. Ó, agora. É a música clássica do Beethoven, né? Acho que é a mais conhecida dele. Sonata ao Luar, né? Mas tá aí, né? Então tu começa no teu banheiro da tua casa, né? Pra já deixar explícito a tua situação de bagunça, né? Tu acorda no banheiro depois de ter dado essa grande festa. E aí tu tem que limpar a tua casa aí. Tem também um timer ali, né? Pra tu conseguir ver em quanto tempo tu consegue terminar o jogo. Bom, vamos dar uma olhada então na lista de conquistas. Já mostrei pra vocês aqui diversas das salas, né? Na verdade, na própria gameplay ele vai frequentemente trocando de salas, mas como vocês podem ver, todas elas têm um nome, né? Então aí o ninho de passarinho lá em cima de uma árvore, fora, acredito que no jardim da tua casa, ó, dentro da mega árvore, uma outra árvore aí, árvore Banyan, Cold Store, talvez seja, não sei se um refrigerador, um grande refrigerador ou uma loja, não sei. Ó, Backdoor, o de vinho, né? A adega de vinhos, a porta da frente. Bom, como vocês podem ver, 60 e poucos 60 e poucos salas, não, acho que 59 ou 60 e poucos, alguma coisa assim. E itens, uns 80 itens também. Bom, vamos ver então a lista de conquistas que saiu para o Jet Set Willy. Quem criou as conquistas então foi o usuário Malasdair, que é um gringo. Ele criou então 17 conquistas, né? Não é um jogo muito complexo, como vocês puderam ver. E as conquistas que ele criou foi exatamente aqui, né? Coletar 5 itens, 20, 40, 60 e finalmente todos os 79 itens. E aí, ir para o teu quarto, né? Finalmente poder descansar. E aqui terminar o jogo. Bacana. E agora também visitar todas as 60 salas do jogo, né? Experimentando a morte pelo menos uma vez. Ok, aí eu já não entendi esse requerimento. Deve ser alguma coisa específica ali, da gameplay. Terminar o jogo e voltar para o banheiro em menos de 40 minutos, tá aí então. Encontrar um caminho que desce, né? Descer de uma sala de cima para baixo, acho que é isso. E subir numa corda. Em situações diferentes aqui. Ele colocou aqui uma conquista bem-vindo ao inferno. Não sei se tem uma sala que é o inferno. E mais conquistas aqui relacionadas às salas. E conquistas específicas de uma outra sala ali. Limpar ali a loja de licor e escapar sem morrer. Então,
E tem outras três conquistas específicas aqui de salas, né? Uma aqui relacionada ao porão. Ballroom. A Ballroom aqui. E, que eu confesso, não sei como é que se traduz. E é isso, né? Basicamente, então, é isso. Legal, então, tá aí as conquistas criadas para o Jet Set Willy de Amstrad CPC. Vamos então para o próximo jogo que recebeu conquistas no dia 15 de abril de 2022 no Retro Achievements. E este jogo foi Zork 1, The Great Underground Empire. Então tá aí o primeiro jogo da série Zork. No caso aqui a versão de Apple II, já que foi lançado para diversos computadores da época também. Esse é um jogo lançado em 1980 e a característica mais marcante dele é que ele é um text adventure, ou seja, um jogo que é uma aventura 100% em texto. Então tá aí, ó, um jogo inteiramente em texto, né? Então vai acontecendo ali. Obviamente ele não tem música, então vou até deixar uma musiquinha aqui de fundo. Mas, então é um jogo, é uma aventura que tu vai lendo como se fosse um livro. Só que tu pode interagir, né? O jogo pergunta, e agora? O que tu quer fazer? Quer ir pra onde? Pro norte? Pro leste? Pro oeste? Pro sul? Quer entrar na porta tal? Quer subir as escadas? Quer pegar o que tá em cima da mesa? E aí tu que vai digitando o que tu quer fazer de acordo com o texto que apareceu pra ti, e assim vai seguindo a tua aventura. Então o jogo até começa aí tu ali perto de uma mailbox, né, uma caixa ali de correios, né, que recebe cartas, né, cartas exatamente, e aí tu pega ela e tu vai ler, tá ali, bem-vindo a Zork, né, justamente já é meio que um tutorial ali. Mas o Zork, ele é um jogo de aventura, então tem diversos, tu vai viajando, caminhando, enfim, por diversos labirintos, vamos colocar, né? Diversos locais que tu tem que se achar. Tem diversas salas e corredores e tal. E tu tem justamente que encontrar, o objetivo do jogo, encontrar os 20 troféus, os 20 itens especiais. Essa é a tua missão dentro desse jogo, né? E aí quando tu consegue coletar os 20 artefatos, esses 20 troféus, esses 20 itens especiais na tua aventura do Zork, tu então coloca eles lá na prateleira e aí vai aparecer um mapa secreto. Esse mapa secreto, tu anda mais um pouco lá por onde o mapa manda tu, tem lá um enigma, e aí tu chega, enfim, então numa catacumba lá, numa entrada de um novo local lá secreto, que aí quando tu vai entrar nesse local, opa, aí justamente é o fim do jogo. É o fim do Zork 1 e exatamente o início do Zork 2. Afinal, essa série Zork é uma trilogia. E então, 3 jogos, obviamente. Esse, no caso aqui, que recebeu conquistas no dia 15 aqui de abril no Retro Achievements, é o Zork 1, né? O jogo também ele é bem curioso, porque tem diversas maneiras que tu pode morrer, né? Na verdade, até é catalogado exatas 28 maneiras diferentes que tu pode morrer no jogo. E quando tu consegue coletar os 20 artefatos, e aí tu faz 350 pontos. O que significa que tu alcança o título de Master Adventurer, que é o título máximo do jogo, né? O ranking, o maior ranking do jogo aqui do Zork. Inclusive tem conquista para isso ali, já vou mostrar para vocês. Mas um último detalhe curioso sobre esse jogo aqui, essa aventura em texto, que eram bem comuns aí nos anos 70 e 80 para computadores dessa época, né?
Mas então, a curiosidade é que o Zork, ele seguiu um negócio muito exclusivo dele, muito único dele, que é o seguinte, né? A grande maioria dos jogos, vamos colocar aí, poxa, 99% dos jogos, quando eles são lançados, eles alcançam as vendas muito altas, né? Após o lançamento, ou quer dizer, muito altas ou não, depende do sucesso do jogo, mas eu quero dizer, a maior parte das vendas são exatamente após o lançamento, e aí com o decorrer do tempo vai diminuindo, né, a quantidade de vendas daquele jogo. O Zork, curiosamente, ele seguiu uma lógica diferente. Ele foi um jogo lançado então em 1980, depois sendo lançado várias versões para outros computadores e tal, mas ele foi um jogo que, ao decorrer dos anos, as vendas foram aumentando. Que curioso, né? Então, ó, ali no primeiro ano que o jogo foi lançado, vendeu cerca de 30 mil cópias. Já no segundo ano, 30 mil cópias ali em 1982, né? Que acredito que é essa versão aqui. Não sei se é combinando todas as versões, mas enfim. No primeiro ano, 30 mil cópias. Cerca de 30 mil cópias tinham sido vendidas. Já no segundo ano, foram vendidas 100 mil cópias. Né? Impressionante. E no terceiro ano, 150 mil cópias. Então isso é algo extremamente raro de se acontecer. O jogo, a grande maioria dos jogos vende ali no primeiro, segundo, terceiro mês depois que o jogo foi lançado e pronto. Depois já reduz drasticamente as vendas. Mas então vocês devem estar se perguntando: ué, por que isso aconteceu com o Zork, né? O que aconteceu? Por que isso? Tem que ter algum motivo. E aí eu conto pra vocês. O que aconteceu foi que, na época lá assim, o pessoal que, nos anos 80, no começo lá dos anos 80, na época de lançamento do jogo, existiam diversos computadores, né? E esse jogo recebeu versões para diversos computadores. E aí, o pessoal que vendia computadores, eles começaram a tentar, a se esforçar para, no ato de vender um computador para um cliente, eles aproveitarem para vender também programas, né? Então a pessoa não comprar o computador, já sai da loja com o computador e já sai com alguns programas também. Então, o que dava para fazer no computador lá? Tinha um programa de uma planilha, fazer planilhas. Opa, beleza, o vendedor já tentava empurrar na venda, né? Tinha lá, sei lá, um editor de texto, talvez algum editor de imagem. Não sei se editor de imagem já era muito moderno para os computadores da época ou não. Mas, justamente um desses programas que os vendedores entenderam que fazia muito sucesso para mostrar para os potenciais compradores era justamente mostrar esses jogos, né, de aventuras em texto, que era basicamente o que dava para fazer na época com esses computadores. Mas o pessoal, os potenciais compradores se surpreendiam, né? Poxa, que legal! Dá pra eu jogar aqui uma aventura onde eu interajo com o jogo, né? É meio que um livro, mas eu que decido o que vai acontecer, né? Eu posso interagir. Então, bem interessante esse jogo. E aí, então, foi justamente isso que aconteceu. À medida que os computadores foram sendo vendidos, e os vendedores conseguiam vender o Zork no ato da compra do computador também. Então chamava muita atenção do pessoal e muita gente comprava. E aí essa estratégia de venda foi se popularizando, né? Do primeiro pro segundo pro terceiro ano. Então, exatamente aí o motivo do porquê o Zork foi crescendo as vendas no espaço de 3 anos, né? Então tá aí explicado o motivo, mas bem interessante essa curiosidade do Zork, né? Eu achei bem legal ali, quando eu entendi por que isso, né? Mas tá aí. Bom, vamos dar uma olhada então nas conquistas do Zork. Como vocês já puderam ver a gameplay aqui, não tem muito o que mostrar, né? Tem ali, como eu falei, diversos comandos que tu pode fazer e viajando ao longo do mapa, mas obviamente o jogo é somente texto.
pode coletar itens, largar itens. Aqui o jogador tá, quando aperta só uma letra ali, o N é norte, quero ir pro norte, E, quero ir pro leste, ou saber o que tem, né? Bom, enfim, é um jogo, uma aventura em texto, né? Vamos ver então a lista de conquistas para o Zork 1, The Great Underground Empire. E quem criou as conquistas foi o usuário Guindev, que é um desenvolvedor da Catalunha, né? Catalunha lá, uma região da Espanha. E tá aí o Guindev, ele é de lá então. Ele criou então aqui, ó, 50 conquistas, um número considerável de conquistas para um jogo aqui, né? Que é uma aventura em texto. Um negócio que eu esqueci de falar, mas o motivo do porquê o Zork fez tanto sucesso também é porque o jogo, obviamente, era muito bem escrito, né? A aventura era uma aventura complexa e muito descritiva, né? Então tu vai jogando, vai lendo. É uma boa leitura, obviamente, né? Como havia de ser para um jogo desse fazer muito sucesso, né? E o Zork cumpria essa... Ele tinha essa característica bem marcante, né? Muito bem escrito a história, a aventura ali do jogo, né? Bom, as conquistas em si, então tem algumas aqui no início tutoriais, ensinando os comandos. Ó, que tu pode apertar somente letras para ir para a direção que tu quiser. Os verbos que tu pode mais utilizar: olhar, abrir, pegar, ler, salvar o jogo e recarregar. Então essas primeiras aqui, estilo tutorial. E aí depois, as conquistas do jogo em si. Então, lembra que eu falei que eram 20 artefatos? Então tem uma conquista aqui para cada um dos 20 artefatos. Então o cálice, a barra de platina, a tocha, o saco de moedas, sacola de moedas aqui, a caveira de cristal, e assim vai, né? E aí isso na primeira quest, porque tem conquistas aqui então também para a segunda quest, a segunda aventura. E aí tem aqui justamente, né? Então mais conquistas com coisas aqui diferentes de fazer. Deixe o cálice no templo. Então acho que swear reze, não sei, agora me pegou a tradução desse verbo aqui. Swear, talvez seja rezar ou enfim, mas é o que parece fazer sentido nesse contexto ali, né? Mas tem mais aqui, ó. Deixe a sacola de moedas na sala do troll depois de ter matado ele. Então, casualmente, greet, acene, enfim, deve acontecer alguma coisa específica ali. Creio então, aqui mais conquistas para coisas específicas que tu pode fazer ali no jogo, né? Que resultam em algo interessante. É exatamente o que parece ser aqui essas conquistas aqui da segunda quest, né? E aí tem algumas conquistas aqui finalizando a lista de quiz, né? Onde tu responde então algumas perguntas aqui que está na descrição das conquistas relacionadas ao teu conhecimento do jogo, né? Então, interessante, ele criou um gênero de conquistas aqui bem criativo. Tu vai jogar o jogo, vai aprender a história do jogo, coletar diversas informações, e aí essas conquistas aqui te perguntam então, fazem perguntas relacionadas ao jogo, e aí se tu souber a resposta, tu vai responder ali dentro do jogo, já que é um jogo de texto, né? E aí ao dar Enter, se tu respondeu a palavra certa relacionada a uma dessas perguntas, tu vai ganhar a conquista relacionada aqui dessa categoria que ele inventou chamada Quiz. Bem legal, né? Achei isso bem criativo. Bom, mas então é isso. Estes foram os 5 jogos que receberam conquistas no dia 15 de abril de 2022 no Retro Achievements. Por hoje eu fico aqui. Um grande abraço para vocês e falou!